Olá, meu nome é Williamson, sou pastor e escritor. Está começando o nosso Perguntas e Respostas. Antes de responder a pergunta de hoje, gostaria de pedir a você para que se inscreva no nosso canal, que você esteja ativando o sininho para receber os novos vídeos. Toda semana nós estaremos publicando, botando no ar um vídeo novo, respondendo às suas dúvidas e questionamentos. Você pode estar fazendo sua pergunta nos comentários desse vídeo ou estar enviando para o meu e-mail pessoal s.williamson@yahoo.com.br. Tá ok? Você pode enviar a sua pergunta de cunho bíblico que nós vamos estar respondendo à luz das Escrituras. Bom, a pergunta de hoje vem do nosso amigo Gualberto Gonçalves, de São Gonçalo. Ele é da Assembleia de Deus. Ele pergunta assim: se Jesus bebia vinho, eu também posso beber? Bom, primeira coisa, quem disse que Jesus bebia vinho? Talvez alguns textos nos levem a pensar dessa forma. Em Lucas 33, 34, diz lá que havia João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e tem demônio. Agora vem o Filho do Homem, que come e bebe, e diz: és um homem comilão e beberrão. Talvez as pessoas olhem para esse texto e vejam, poxa, comilão e beberrão, Jesus bebia vinho. Mas vamos analisar. Se a palavra grega que se traduz para vinho é oinos, só que temos um problema nisso, porque oinos tanto é para traduzir a palavra vinho com álcool ou simplesmente o vinho sem álcool, o suco de uva. Também se traduz a partir da palavra oinos, que é um vinho sem álcool ou com álcool. Temos que levar em consideração algumas questões, como falamos do vinho bíblico. Primeira coisa, quando a gente fala do vinho, a gente tem que falar também da água. Por quê? A água era um produto escasso na época. As pessoas quase não tinham acesso à água. E quando tinha acesso à água, a água não era totalmente potável, não era totalmente boa para beber. O que se fazia? Se juntar a água era um outro problema, porque a água contém alguns organismos vivos que poderiam apodrecer a água e ela estaria imprópria para consumir. E quando se consumia a água imprópria ou guardada por muito tempo, a pessoa poderia contrair algumas doenças, por exemplo, como cólera, vermes, hepatite, muitas doenças a partir da água. Então era muito comum na época de Cristo acrescentar um pouco de água, ou melhor, um pouco de vinho à água. Tanto que Paulo vem falar a Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, não bebe água só, mas mistura um pouquinho de vinho à água. Por quê? Porque o vinho era como se fosse o cloro nos dias de hoje, para purificar a água. Então Paulo instrui a Timóteo a beber um pouco de água misturada ao vinho por causa do estômago dele, por causa das propriedades que haviam na água que poderiam levar à contaminação e algumas doenças às pessoas. Bom, havia um outro tipo também de beber além da água, que era o chamado primeiro vinho. O primeiro vinho ou vinho de 3 dias. Esse vinho de 3 dias ele era consumido no lugar da água. Depois de espremido este primeiro vinho, ele ficava em uma câmara por 3 dias, mais ou menos, e depois ele estava próprio para se beber este vinho no lugar da água. Era o vinho de 3 dias, era o oinos sem álcool. Sem álcool. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que a mentalidade da época de Cristo era que o vinho bom era aquele vinho que não tinha álcool. Quanto menor taxa alcoólica, menor teor alcoólico, era o melhor vinho. Ou seja, aquele vinho ou aquele ógino recém-espremido da uva era considerado o melhor vinho. Bom, as festas levavam cerca de uma semana, mais ou menos, as festas de casamento. E a gente vê no texto que o primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento, onde ele transforma a água em vinho. A gente pode compreender no texto
que Jesus pede, depois da intervenção de sua mãe, para que encha algumas talhas de água. E era muito comum na época misturar água ao vinho, na proporção de uma parte de vinho para 3 de água, ou uma parte de vinho para 10 de água. Em algumas outras ocasiões, até algumas proporções maiores de água. E quando Jesus pede para encher as talhas de água, ninguém estranha. Ninguém estranhou. Por quê? Porque pensou que Jesus fosse fazer suco a partir da uvas passas. Ia fazer o oinos a partir da uva passas. Então eles encheram as talhas de água e Jesus transformou, né, aquela água em vinho. Quando chega o mestre da cerimônia, do cerimonial, ele até questiona: poxa, as pessoas mandam primeiro o vinho bom e vem agora botou o vinho bom por último. Por quê? Porque eles pensaram que aquele suco, aquele vinho, aquele óleo que Jesus transformou ali, parecia que tinha sido espremido na hora, parecia que era o suco de uva fresco. Então eles se espantaram com aquele óleo que Jesus transformou. Né? Bom, nós, por esses textos, nós não sabemos se Jesus bebia. Nós não sabemos se o vinho que Jesus bebia, se o óleo que Jesus bebia tinha álcool ou não. Temos que levar algumas considerações aqui. Paulo não proíbe, né? Ele fala em 1 Timóteo 3,6 que o homem não seja dado ao vinho, né? Que não seja espancador, tal, por diante. E não seja dado ao vinho. Ele não poderia beber muito. Né? Ele dá essa orientação. Não beba muito, não seja dado ao vinho. Em Efésios 5,18 ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda, mas enchei do Espírito. Ou seja, tudo bem que Paulo não proibia, mas será que vale a pena beber? Será que vale a pena? A gente vem em Provérbios 21, eu vou ler para você, diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. A gente olha que o álcool, ele gera uma série de dependência, acidentes, gera algumas doenças relacionadas ao câncer de garganta, de língua, de estômago, de esôfago, gera violência e mais, gera o escândalo. A cultura hebraica, a cultura do judeu era uma. Eles não se escandalizavam se alguém bebesse vinho misturado na água ou se bebesse dosadamente. Mas na nossa cultura brasileira, nossa cultura do cristão brasileiro, nós não bebemos. E todo aquele que faz isso leva ao escândalo. Aquele que não entende a Bíblia, não entendem, né, as Escrituras Sagradas, vão olhar e vão apontar: olha lá o crente bebendo. E isso leva ao escândalo. E a Bíblia diz lá em Lucas 17:1: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por qual vier o escândalo. Ou seja, se torna pecado. Por quê? Porque está levando ao escândalo, pois não faz parte da cultura do cristão brasileiro. Outra coisa que nós temos que levar um aspecto interessante é que na Santa Ceia, na última ceia, quando Cristo reúne seus discípulos para fazer a ceia, todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, não usam a palavra oinos, não usam a palavra vinho, nem com álcool nem sem álcool, para mencionar a Santa Ceia. Ele usa fruto da vide, fruto da videira. Para o vinho, para o suco de uva se transformar em vinho, nós sabemos que ele tem que ser fermentado. E fermento era símbolo do pecado. Então é muito pouco provável que Jesus bebesse vinho fermentado, que Jesus bebesse vinho com álcool. Então é muito mais provável que Jesus não bebesse vinho com álcool, nem misturado com água, nem com nada, pois o fermento, a fermentação, era símbolo do pecado. Eu te pergunto, será que vale a pena beber vinho? Será que vale a pena beber qualquer outra bebida? Numa certa ocasião, Paulo foi questionado sobre as carnes que vendiam no mercado. Chegaram para Paulo: e as carnes que são vendidas no mercado? São oferecidas aos ídolos. Será que nós podemos comê-lo? Paulo vira e diz: o que são os ídolos? Não são nada. Não são nada.
você pode comer, não vai fazer problema algum. Mas se você não fizer, não faça por causa dos fracos. Existem aqueles fracos que não comportam esse tipo de comportamento, não podem ter esse tipo de comportamento. Então você, como cristão brasileiro, cristão servo de Deus, se preocupe mais com aquele que está do seu lado. Porque Jesus não nos deu exemplo de beber, não. Muito pelo contrário, ele não bebeu vinho com álcool, não. E você não faça isso, mesmo que Paulo não condene a nossa cultura brasileira, é não beber. Então, se Jesus bebia, Jesus não bebia, não. Então, acredito que você também não deva fazer isso.